Em Washington DC, no ano de 2079, onde o Snow, um ex-agente da CIA, está levando uma surra durante um interrogatório. Nesse interrogatório, o líder do serviço secreto, Scott Langlois, queria saber o que aconteceu em um quarto de motel em Nova York um tempo antes. E o Snow só responde a pergunta com ironias, falando que estava lá com a mulher do agente Langlois, e por isso ele leva mais algumas pancadas. Então voltamos no tempo, para ver o Snow nesse tal quarto de motel, onde ele enfrenta um careca em uma luta corporal, enquanto seu amigo, o Macy, liga para o celular do cara, mas obviamente a ligação não é atendida. Nessas brigas, os dois homens vão parar no banheiro trocando golpes, inclusive com o Snow atirando a tampa do vaso sanitário no careca. Porém, o cara desvia o objeto e joga o AC dentro de uma banheira. Aí o Snow tenta se defender com o chuveirinho, indo para a pia, onde novamente leva pior, e acaba preso pelo careca. Mas ele é sagaz, e usa o secador de cabelos para atordoar o cara, dando um golpe nele, atirando o careca para fora do banheiro. Do lado de fora, o Snow puxa o lençol da cama, e uma arma pula para sua mão, e usando ela, o cara dá um headshot que finaliza o careca. Nessa hora, o Snow atende o celular, perguntando ao Macy o que estava acontecendo, e o cara avisa o amigo para fugir dali imediatamente, pois estavam indo pegar ele. Então voltamos para o interrogatório, no qual o agente Langlois mudou seu questionamento. Agora ele queria saber quem era o sujeito no telefone. No entanto, o Snow responde com mais uma ironia, levando um outro soco na cara de um soldado chamado Rupert. E aí, após o cara responder o golpe zoando com o nome do soldado, o agente Langlois questiona o que aconteceu com o coronel. Aí voltamos para o quarto do motel, onde o coronel Frank Armstrong, um cara que trabalhava para a CIA, está nos seus últimos momentos. Por isso ele entrega um isqueiro para o Snow, depois mostra a ele uma mala, dizendo para o amigo não deixar eles pegarem o que tinha ali, e vai de arrasta pra cima. Nessa hora, o Snow se vê cercado porque uma aeronave surge na janela do quarto, enquanto agentes da polícia começam a bater na porta. Se vendo sem escapatória, ele pega o colchão na cama e apoia na parede. Por isso, quando os policiais entram lá, ali é o primeiro lugar onde eles atiram. Contudo, o Snow não estava escondido ali, porque senão o cara ia ficar mais furado que uma peneira. Então o cara surge de trás deles, surpreendendo os policiais e acabando com todos. Porém, no processo, alguns tiros são disparados para o lado de fora em direção à aeronave, que abre fogo contra o quarto. Só que isso já foi tarde, porque o Snow não estava mais ali, e sim no telhado do edifício. Lá o cara olha a distância para o outro prédio, pensando em pular, mas ele percebe que as construções ficavam muito longe uma da outra, e por isso decide voltar. É então que a aeronave surge atirando, e aí ele fica sem outra opção a não ser saltar e tentar atravessar uma das janelas do outro prédio. No entanto, ao fazer isso, o vidro não se quebra, e o Snow despenca lá de cima, sendo aparado por um telhado, e depois por alguns colchões. E aqui o roteiro deu aquela salvada, né, porque os colchões estavam no lugar certinho pra parar o cara. Mas enfim, a mala que o coronel falou para o Snow pegar quase cai na cara dele, mas ele nem tem tempo pra pensar nisso, porque mais a gente surge atirando em meio à multidão e ele precisa fugir. O Snow então corre em desespero, encontrando uma espécie de uniciclo que parecia uma moto, e com ela o cara começa a dar fuga na polícia. Nessa hora, o Macy liga novamente, falando que estava em uma plataforma de metrô, e era para o Snow se apressar em chegar lá. Ele também sugere que o amigo se livre do celular para o cara não ser rastreado, e o Snow faz o que o Macy recomendou, o que acaba fazendo aquela nave se perder e explodir. Aí o ex-agente da CIA segue para tal estação, chegando na plataforma indicada pelo colega, só que a polícia continua no cangote dele, e o Snow só tem o tempo de jogar a mala e ela ir parar no vagão que o Macy estava. Depois, o metrô segue o seu caminho, e o Snow termina sendo preso. Assim, chegamos até aquele momento do interrogatório, onde o agente Langlois fala com o coronel Armstrong que estava sendo seguido, porque o militar estava vendendo segredos sobre os programas espaciais dos Estados Unidos. Em seguida, ele mostra um vídeo, no qual se vê o Snow atirando no coronel Armstrong pelas costas. Aí, ao ver as imagens, o cara fala como não foi aquilo que aconteceu, e o agente Langlois rebate, dizendo que viu o acontecimento ocorrer com seus próprios olhos. Depois, ele fala que tudo que as autoridades estavam cientes era que naquele quarto de motel, o coronel Armstrong tinha marcado uma reunião, e de alguma forma, o Snow surgiu e o finalizou. Ouvindo isso, o Snow conclui que o agente Langlois estava armando para ele, e fala que por conta dessas coisas, o coronel Armstrong não confiava mais nos caras, e tinha convocado ele, porque queria alguém de fora da organização. O agente Langlois ignora isso, questionando quem é o parceiro do Snow, mas ele se recusa a dizer, levando outro soco no meio da cara. Nesse instante, o Harry Shawn, um agente da CIA, entra na sala de interrogatório, pedindo para falar com o prisioneiro, e o agente Langlois concorda com isso, falando que ele era tudo do cara, lá ele. O Harry se mostra um cara gente boa, pedindo para o Rupert tirar as algemas do prisioneiro, e mostrando que compartilhava um sentimento de desaprovação do Snow em relação ao agente Langlois. Em seguida, o Snow acende um cigarro, usando o isqueiro que o coronel havia dado a ele, derramando cinza sobre a mesa de interrogatório. Em paralelo, o Macy sai do metrô e vai até os armários da estação, onde usa um cartão de acesso e uma senha para abrir a sua porta. A seguir, ele guarda a mala lá dentro e se afasta, mas o Macy esquece o cartão de acesso, e um policial pega o objeto chamando pelo cara. Aflito para sair dali, o Macy esbarra em uma pessoa e deixa sua pistola cair, e aí ela dá um tiro acidental no policial. Um outro oficial vê aquilo e atira no Macy, ferindo o cara e capturando ele. De volta ao interrogatório, o Harry questiona quem era o parceiro do rapaz, porque sem o nome ele não poderia ajudá-lo, e o Snow responde daquele jeito irônico de sempre. Porém, o cara chama atenção para as cinzas onde escreveu o nome do Macy, porque ele sabia que se falasse o nome do cara em voz alta, o agente Langlois ficaria sabendo também. Aí o Harry dá aquele interrogatório por encerrado, e manda que encontrassem esse tal de Macy. Mais tarde, o agente Langlois vai até um bunker na Casa Branca, onde o presidente, o Jeff Warnock, estava fazendo um check-up de rotina. O cara do serviço secreto então fala para o presidente sobre o interrogatório do Snow, contando que o prisioneiro tinha dito que tudo tinha sido armação contra ele. Então o presidente questiona o que o agente Langlois achava disso, e ele conta que viu tudo acontecer com seus próprios olhos. Por isso, o presidente Warnock manda o cara do serviço secreto resolver aquilo. Nesse instante, os médicos que estavam ali para fazer o check-up anunciam que finalizaram, e faltava apenas fazer os exames da filha do presidente. No entanto, uma secretária surge e informa que a jovem não se encontrava ali, pois ela estava em órbita, a caminho de uma prisão em uma missão humanitária. E essa é a MS-1, uma prisão de segurança máxima que ficava no espaço, e usava algo chamado êxtase, que nada mais é do que colocar os presos em um sono criogênico. E o diretor da prisão responsável por esse lugar conta para Emily Warnock, a filha do presidente, sobre lá abrigar 500 presos de forma bem satisfatória, completando a informação ao dizer que com a assinatura de um acordo com os outros países, eles terão ainda 500 vagas para serem alugadas. Já Emily rebate o cara, falando sobre o êxtase estar causando demência e desenvolvimento de outras doenças cerebrais. Mas o homem fala que
aquilo era mentira, pois notícias boas não vendiam como notícias ruins. Em seguida, a nave dele se aproxima da MS-1 e o sujeito convida a Emily para ver o local pela janela. Ele explica que a estação espacial contava com um sistema de armas e estava em manutenção constante, porque partes da prisão ainda estavam em construção. Logo, eles chegam na MS-1, onde a Emily continua com seus questionamentos. Ela pergunta se na verdade a prisão servia como um centro de estudos para os cientistas, sabendo os efeitos da exploração espacial no corpo humano, e os presos ali eram cobaias desses experimentos. Aí o diretor responde que isso era apenas uma lenda urbana, desacreditando a informação. Porém, a Emily não desiste desse assunto, falando que a principal fornecedora da grana para a MS-1 é uma empresa voltada para a exploração espacial, e ela não estava dando dinheiro porque era boazinha. Aí o diretor tira o corpo fora, mas ele rebate ao dizer que essa mesma empresa é a principal doadora do grupo de caridade da Emily, e deixa ela sem palavras. Em seguida, ele fala que vai apresentar os moradores do lugar para a filha do presidente, contando que ela logo ficará frente a frente com um dos presos, e terá uma grande história de terror para contar. Então, o diretor mostra para a moça o local onde centenas de prisioneiros ficavam dormindo em câmeras criogênicas. Depois, um desses bandidos é descongelado para falar com a Emily, e antes dela começar essa entrevista, os seus seguranças são avisados de que na sala de interrogatório do lado, onde ficaria o prisioneiro, não eram permitidas armas. No entanto, o Rock quebra essa regra ao levar uma pistola escondida. Na Terra, o Snow é informado pelo agente Langrel que ele foi condenado por homicídio e espionagem contra os Estados Unidos, e a pena dele seria de 30 anos em êxtase na MS-1. E tudo isso foi decidido sem um julgamento justo, como a Constituição do país garantiu ao Snow, porque ele tinha mexido com os peixes grandes. Aí o prisioneiro começa o procedimento para ser enviado até a órbita, recebendo uma injeção que deixa ele meio groggy, e o Snow não perde tempo, dizendo que desse jeito ele não poderia ir dirigindo para casa. No espaço, o bandido Heidel é despertado para falar com a Emily, e ele não leva a entrevista muito a sério, mostrando como perdeu um olho e apelidando a mulher de sorriso. Depois ele fica dando em cima da filha do presidente, por conta dela ser bonita, e isso irrita o Rock, que se aproxima dele para conter as suas gracinhas. No entanto, o bandido mostra que aquilo era tudo planejado, pois ele aproveitou que o Rock se aproximou dele para roubar a sua arma, e colocar o cara para dormir e finalizar um segurança que estava ali junto deles. Aí um outro segurança que estava do lado da Emily tenta atirar através do vidro, e o Heidel aproveita para atirar também, causando uma explosão que deixa todos atordoados. Isso alerta o diretor da prisão, ao mesmo tempo que o bandido se solta e vai para cima da Emily, atirando na perna dela. Porém, antes disso, a moça consegue acionar o alarme de incêndio da MS-1. Isso alerta a outra estação, onde funcionava o departamento de polícia de baixa órbita. Já na MS-1, o Heidel persegue a Emily até a sala de controle, e enquanto ela fica escondida, ele manda um cara que estava ali abrir as outras celas, liberando todos os prisioneiros da êxtase. Depois, ele finaliza o homem e dá um baita susto na Emily ao encontrá-la. Então o motim toma conta da estação espacial, com os prisioneiros tomando controle da MS-1, mesmo com os bandidos brigando entre si e os guardas sendo armas. Nessa hora, o Rock desperta e vai atrás da Emily, mas antes ele manda um alerta para o chefe do serviço secreto, o agente Langrel. Bom, galera, tem algumas observações aqui. Primeiro, é um absurdo que uma prisão de segurança máxima, o vidro da sala de interrogatório não seja blindado. Tanto o Heidel quanto o segurança da Emily atiraram com pistolas e não tiveram a mínima dificuldade de atravessá-lo. E por segundo, como é que a sala de controle fica tão perto dali e estava completamente desprotegida, sem um guarda armado na sua porta fazendo a segurança? Essas duas falhas são bem grotescas ao meu ver. Para uma prisão de segurança máxima, a MS-1 tem vários erros. Mas voltando ao filme, o Alex, o irmão mais velho do Heidel, desperta, mas o cara finge estar dormindo para pegar um guarda de surpresa. Enquanto isso, o Heidel estava em outra sala com a Emily. Porém, o irmão dele chega e impede que o maluco cometesse uma barbaridade com a mulher, falando que ela e os outros reféns eram que manteriam os caras vivos, por isso ninguém deveria brincar com eles. E o Alex parece ser o chefão de uma organização, porque vários bandidos seguem a liderança dele. Nessa mesma hora, vários caças espaciais se aproximam da prisão, mas aparentemente eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro, e o Heidel encontra um cientista, obrigando ele a ligar o sistema de armas. Só que o Alex fala para os bandidos não fazerem nada, mas o Heidel não se contém e aperta o botão que ativa as metralhadoras, abrindo fogo contra os caças. Isso deixa o Alex muito bolado, e ele dá uma prensa no irmão, porque tinha dado uma ordem e ela não foi respeitada. Já na Terra, o presidente fica sabendo da rebelião na MS-1, temendo pela vida da sua filha, e o agente Langrel sugere tocar o terror, invadindo o local com as forças especiais. Porém, o Harry prefere uma abordagem mais sutil, convencendo o político a enviar apenas um homem para tirar a moça de lá antes dele ordenar uma invasão total. Então os figurões vão falar com o Snow, e a princípio ele recusa a oferta, mas o Harry mostra para o cara a borda do seu copo de café, onde estava escrito que o Mace estava na MS-1, e o Snow muda de ideia rapidinho. Em seguida ele dá uma joelhada no Rupert, devolvendo todos os golpes que levou no interrogatório, e o Harry entrega ao ex-agente da CIA o isqueiro do Frank que os caras tinham tomado. Na MS-1, os bandidos agrupam todos os reféns numa sala, sem saber que a Emily é a filha do presidente, enquanto o Snow é informado que os figurões sabiam que a moça estava viva, porque ela usa um transmissor de telemetria médica, como o resto da família do presidente. Assim, o agente Langrel entrega ao Snow um mapa que mostraria a ele a localização de uma cápsula de fuga. Em seguida, o Harry dá ao cara algumas bombas, mas de volta à nave, o Alex confronta um cara com uma faca e termina com um ferimento no braço, por isso ele chama um médico para lhe dar alguns pontos. No departamento de polícia em órbita, o Alex faz contato, mostrando que ele era o responsável pelas negociações, e o Snow abre os olhos dos figurões ao falar que percebeu como os bandidos não sabiam que a Emily era a filha do presidente, pois eles achavam que a moça era uma médica por estar usando um jaleco. E vemos que ela foi a escolhida para dar uns pontos no braço do Alex. Depois disso, o bandido solta o Heidel para cima do diretor da prisão, e o maluco joga o cara no espaço, mas o desespero antes de falecer, o diretor tenta contar sobre a Emily, achando que isso vai salvar a vida dele. No entanto, ninguém escuta o que ele tem a dizer, porque o Heidel é mais rápido liberando o cara no espaço. Em seguida, o Alex volta a falar com o agente Langrel, exigindo um monte de coisas, e o cara atende por achar que era melhor para a situação. Já o Harry envia o Snow para o resgate, e o cara veste um traje de astronauta, tentando invadir o local sem ser notado. Só que não é isso que acontece, e um dos homens do Alex o vê através de uma janela. Em paralelo, chega um negociador para falar com um bandido, e ele convence o Alex a liberar um dos reféns, falando que libertar mulheres feridas era visto como um ato de boa fé, tudo na intenção de tirar a filha do presidente dali. Por isso, o bandido manda buscar a Emily, mas o Heidel fica resmungando, porque não queria que ela fosse embora. Aí ele atira na outra refém mulher, falando que ali estava a moça ferida que eles tanto queriam. Nessa hora, o cara que viu o Snow pela janela avisa pelo rádio que viu, e por isso o Alex finaliza
o negociador, achando que aquilo era uma armadilha. Enquanto isso, a moça atingida pelo Raiden acaba indo de base, e os reféns são mandados de volta para a sala onde eles eram mantidos presos. A seguir, o Alex manda o irmão atrás do Snow, pois não queria ver a cara dele por um bom tempo. Em um outro ponto da estação espacial, o Alex descobre que a Emily é a filha do presidente por conta do seu sobrenome, ao mesmo tempo em que a moça e o Rock conseguem se livrar do bandido que estava levando eles e fogem. Em seguida, o Snow entra na estação e esbarra com um dos presos, descolando a cabeça dele com uma bomba. Depois, ele encontra com a Emily fugindo, e ela pensa que o Snow é um dos bandidos do local. Por isso, a moça acerta um extintor de incêndio na cabeça dele, então ela corre para se trancar em uma sala junto com o Rock. No entanto, os níveis de nitrogênio começam a subir no local, e o segurança se sacrifica para que a Emily tenha um pouco mais de ar. Já o Snow pensa que ela estava segura, e vai pesquisar sobre o Mace, descobrindo o número da cela dele. Porém, o cara é avisado pelo rádio sobre a moça estar sufocando, e por isso o Snow vai até lá. Só que os bandidos liderados pelo Alex estavam ali tentando abrir a porta, motivando um cientista a fazer o trabalho depois de ver um presos. Em seguida, ele diz que ele estava faltando uma coisa, e dá um soco na cara da mulher para ela ficar com um machucado no rosto. Ao mesmo tempo, o Alex liga para o agente Langrau, contando sobre ter descoberto a identidade da Emily, e mandando que o cara aceite as suas exigências, ou ela já era. Após isso, o bandido desliga a ligação e sai para caçar a moça, deixando o irmão para trás, e ele não fica nem um pouco feliz com aquilo. Em um outro ponto da nave, o Snow mostra como achava que a Emily era a filha mimada de um político, e a jovem começa a mudar o pensamento dele ao falar que jogava boliche. Porém, ela fala que joga toda terça na pista de boliche da Casa Branca, e ele volta a achar que ela é uma patricinha mimada. A seguir, ele pega a arma dela, dizendo que aquilo não estava carregado, e entra em uma sala repleta de prisioneiros. Lá o Snow vê a cela do Mace vazia e não encontra o amigo, esbarrando em um grupo de grandalhões que tentam arrumar confusão com eles, e os dois fogem dali correndo, encontrando uma porta emperrada. Ali, o Snow dá sua arma para a Emily atirar, enquanto ele destravava a porta, e fica surpreso ao ver a garota pegar a arma e mandar chumbo pra cima dos bandidos sem pestanejar. Então a porta se abre, e o Mace estava ali aguardando do outro lado, porém ele já não estava normal, já que o êxtase deixou o cara com demência. Mesmo assim, o Snow resolve levar ele junto em sua fuga. Aí o trio tenta se esconder em uma sala com um aviso de alta radiação na porta, onde são seguidos pela gangue do Alex, e o colar da Emily, que avisava sobre a radiação, começa a pitar, alertando o vilão sobre a localização deles. Só que a jovem é rápida o suficiente para tirar a peça e a deixar em cima de alguns canos, despistando os caras. Assim, eles saem dali, no momento em que a Estação Espacial Internacional colide com a MS-1 e faz uma porta se fechar, separando a Emily e o Snow do Mace. Enquanto o ex-agente da CIA fica desesperado para abrir a porta, a Emily fica junto com o Mace, que fala algumas coisas sem nexo para ela. Logo, o buraco no casco que a colisão abriu faz o Mace congelar, deixando o Snow decepcionado. Mais tarde, a Emily vai dar as condolências para o cara, porém ele não aceita porque várias pessoas tinham falecido por conta dela, e a moça rebate, falando que tinha ido até ali para se certificar de que os presos estavam sendo tratados de forma justa. A Emily também fala que não era igual ao Snow, que sacrificava os seus amigos, depois ela sai deixando o cara sós com seus pensamentos. E aqui é uma grande injustiça dos dois, né? Mas principalmente da Emily, porque nenhum dos amigos do Snow faleceu por culpa dele. Pelo contrário, ele fez tudo para salvar o Mace, e estava tentando ajudar o Frank no quarto de motel. Então por mais que ele seja chato e irônico, falar que os amigos faleceram por conta dele é muito injusto. No caso da Emily, ela só foi ali com uma boa intenção, mas não é mentira que as pessoas faleceram para salvá-la. O Rock que o diga. Porém nada disso também é culpa da moça. Mas enfim, no departamento de polícia, o agente Langrau é informado de que a MS-1 estava caindo do céu e iria colidir com a costa oriental dentro de 8 horas, pois a prisão precisava de monitoramento constante, e os bandidos tinham explodido o homem que a mantinha planando. Na estação espacial, a Emily e o Snow chegam até a cápsula de fuga, descobrindo que havia somente uma, e o cara mente dizendo que havia outra e ele iria embarcar nela. Só que após a cápsula ser lançada, a moça mostra que não foi junto, porque tinha o desejo de salvar todos os outros reféns, e o seu pai não lançaria um ataque em massa contra o lugar se ela estivesse ali dentro. Aí a Emily tenta convencer o Snow a ajudá-la, falando sobre o Mace ter lhe contado a localização da mala em seus últimos momentos, e ela contaria se o Ace a ajudasse. E nesse instante, o Raiden aparece nas telas da nave, começando a atirar nos reféns, falando que finalizaria todos se a Emily não dissesse onde estava. Em desespero, a mulher faz o que ele mandou, mesmo com o Snow dizendo pra não fazer isso. E aí, ao saber onde ela estava, o bandido descumpre o combinado, finalizando os reféns restantes. Isso deixa a moça destruída, e o Snow tenta confortá-la. Por isso, ela revela que na verdade não sabia a localização da mala, e apenas queria a ajuda dele. No entanto, o Snow não fica bolado com ela, e tenta sair dali antes que o Raiden chegue, abrindo uma porta e revelando corpos passando por pesquisas como a Emily suspeitava. Só que ali também estava o Alex e a sua gangue, e o Snow até tenta lutar contra eles, mas termina caindo e ficando desacordado, enquanto a Emily é feita de refém novamente. Aí, ao chegar na sala de comando e ver todo mundo finalizado, o Alex não fica nem um pouco feliz com o irmão, dando um tapão nele e mandando ligarem as comunicações. Aproveitando isso, o Harry usa o rádio para entrar em contato com o Snow, incentivando ele a levantar e ir embora dali sem a Emily, porque o cara estava monitorando os sinais vitais do amigo à distância e verificou que ele não estava bem. Aí o Harry conta para o Snow onde havia um traje de astronauta e o manda ir até lá, pois aquela seria a sua forma de fugir dali. Na sala de controle, o Alex manda a Emily falar com o pai dela para que ele não atacasse a prisão, ameaçando soltar o Raiden em cima da jovem, caso ela não fizesse o que ele estava pedindo. Porém, a moça mostra coragem ao mandar o presidente atacar o local sem dó. Só que o político se recusa a fazer aquilo com a filha lá, e o agente Langrau tira ele da presidência, com o argumento de que o cara estava colocando os interesses particulares à frente dos interesses do país. Em seguida, o agente ordena que ataquem a prisão com tudo. Em paralelo, o Raiden fica bolado porque o Alex não queria deixar ele ir para cima da Emily, e ele finaliza o irmão, acabando também com os homens dele. Aí o bandido vai com tudo para cima da moça, mas o Snow surge defendendo a Emily e dando um soco na cara do lunático. Depois, os dois fogem de uma horda de bandidos, enquanto um dos caças deixa uma bomba do lado de fora da estação. Então eles chegam no lugar indicado pelo Harry e conseguem se trancar lá dentro, vestindo a roupa e pulando na imensidão do espaço, pouco antes da estação explodir, acabando com todos os meliantes. Essa explosão faz com que algo atinja a cabeça da Emily e ela fique desacordada durante toda a queda. E por conta do impacto da explosão no espaço, os dois terminam pousando em uma rodovia, onde o cara termina sendo preso.